Então, galera, o Vasco jogou agora no Castelão, perdeu para o Ceará por 2-1. Uma partida que o Vasco entregou para o Ceará, 2 gols. É inacreditável como esse time consegue errar defensivamente em profusão, em jogos em sequência. Tinha dito anteriormente que é um jogo que o Vasco poderia tirar ponto, poderia se beneficiar pelo Ceará não ser uma das equipes favoritas, nem uma das equipes que vai postulantes a Libertadores, ao título. O Vasco faz uma partida muito abaixo. Vou falar dessa partida como um todo, vou falar de que o Vasco poderia ter feito para tentar melhorar um pouco o seu desempenho contra a equipe cearense. Depois que você se inscrever, deixar o like aí e compartilhar, valeu? Então, galera, o Vasco hoje perdeu a oportunidade de somar pontos contra a fraca equipe do Ceará. Certeza que essa equipe do Ceará ela não vai ser o saco de pancadas do campeonato, mas vai ser uma equipe que, principalmente em casa, vai deixar muitos pontos pelo caminho. Por quê? Porque é uma equipe que não tem muita qualidade técnica, uma equipe esforçada, com muita correria, mas que não tem uma qualidade técnica muito abaixo. O Vasco hoje, principalmente no primeiro tempo, deixou a equipe do Ceará jogar. É uma equipe, qualquer equipe na verdade, que se você deixa gostar da partida, ganhar espaço, ganhar campo, vai te pressionar. O Vasco, uma equipe tecnicamente é melhor do que o Ceará, mas a postura diz muito mais sobre como uma equipe joga em campo, como pode dominar ou não um adversário, é muito mais relacionado à postura, à vontade. A coragem, que futebol sem coragem, você fica com linha baixa e sofrendo pressão do adversário o tempo todo. O Pedro Raul, um atacante grande, pesado, se você faz linha alta, você tira ele do jogo. O Vasco fazendo linha baixa trouxe o Pedro Raul para o jogo e no primeiro tempo ele teve algumas chances, o Vasco não conseguiu marcá-lo efetivamente. Com nossa dupla de zaga, uma dupla de zaga hoje que foi muito mal, que não foi efetiva, em nenhum lance praticamente, as bolas cruzadas o Pedro Raul errava, ele não era marcado, ele errava as finalizações. E numa pichotada ali, já na reta final do primeiro tempo, o Ceará sai na frente, porque o Vasco, defensivamente, é uma equipe frágil defensivamente. O João Vitor cabeceia uma bola para trás, tentando achar o Léo Jardim, um show de horrores. E o Lucas Freitas não consegue se antecipar a marcar o Pedro Raul, e o Pedro Raul faz 1-0, lei do ex aí não poderia deixar de ser efetiva contra o Vasco, né, sempre é, e o Ceará fazendo 1-0 no primeiro tempo, depois de ter dominado praticamente todas as ações. O Vasco, quando quis jogar com o Payet chutando de fora da área, levou algum tipo de perigo, mas praticamente foi a única jogada de perigo do Vasco. O Vasco é uma equipe facilmente marcável. Se você pega os laterais e pega as jogadas laterais do Vasco, o Vasco não joga. O Verratti tentou pela parte do Vasco também em bolas cruzadas fazer o gol, mas as bolas não estavam vindo com qualidade. O Garré, no primeiro tempo, uma partida ridícula, voltou a ser aquele Garré que parecia que está estreando, que não jogou, não marcou, ficou no meio do caminho. O Nuno Moreira não estava tão mal, mas a equipe como um todo jogando muito mal, ele também sentiu, ele também foi abaixo. E o Verratti tentando achar as jogadas ali de cabeçada na área, bola cruzada de qualquer jeito, e ele tentando brigar, às vezes vindo até no meio campo. Cara, o Vasco é uma equipe muito mal organizada ofensivamente, e defensivamente dá muita brecha. Marca muito mal defensivamente. Deu o gol pro Ceará, 1-0, como eu falei, a bola nas costas ali do João Vitor, que deu o passe, ajeitou a bola pro jogador do Ceará cruzar pro Pedro Raul, e no segundo tempo o Carille volta com algumas mudanças, que no primeiro tempo o Paulinho amarelado, o Hugo Moura amarelado e o Paulo Henrique amarelado, claro que o Vasco ia ter que mexer em alguma coisa, porque senão ia ter um jogador expulso, com 3 jogadores que marcam, um jogador expulso rápido. Então ele mexe na equipe, que já vinha jogando mal. Ele saca ainda no primeiro tempo o Garré, o Nuno Moreira e o Paulinho, coloca Jair, o Adson e o Ryan para tentar mexer ali um pouco na velocidade do ataque do Vasco. Até de certa forma melhora. Mas se os titulares do Vasco da Gama já não são bons, você pode esperar o que dos reservas? O Adson até subiu um pouco o nível, não, né? O nível era 0, não era um nível do Garré, e o Adson eleva um nível muito da atuação ali pelo lado direito. O Ryan entra no lugar do Nuno Moreira, consegue também levar um pouco de movimentação, uns chutes de fora da área ali para a defesa do goleiro do Ceará, mas assim, nada muito que o Vasco demerecia o empate, chegou, massacrou o Ceará, não. O Vasco teve um pouco mais de posse no campo de ataque. Se o Vasco faz isso minimamente desde o primeiro tempo, o Vasco não perdia esse jogo. Acho que era pelo menos um empate, mas o Vasco se amedrontou, se acovardou, chegou para trás, botou as linhas baixas e o Ceará gostou. E o mais bizarro é que o gol do Ceará não foi nem de bola pressionada ali, de cruzamento na área, foi um erro defensivo do Vasco. O Vasco consegue fazer coisas assim que nem os analistas táticos conseguem entender. O Ceará pressionou porque o Vasco foi em linha baixa no primeiro tempo e o gol sai numa jogada errada do João Vitor que é atrás. Enfim, no segundo tempo, como eu falei, o Vasco veio melhor, o Vasco se postou melhor em campo, nada absurdo, cruzando bola pro Verratti, toda hora o Verratti tentando ser achado.
uns lances de perigo do Ryan chutando de fora da área, e numa única estocada do Ceará, a jogada do segundo gol, que é uma jogada muito bem trabalhada, escorada para o Pedro Raul, vindo da direita, escorada para o Pedro Raul, que no meio da área, atrás da linha da bola, faz 2-0. Ali deu números finais, que o Vasco aos 37 já não teria mais força de tentar nada, porque é um time muito frágil emocionalmente, frágil tecnicamente, mas ainda assim, a partir de uma jogada ali do Ryan, o Verratti consegue diminuir, antecipando ali o Fernando Miguel. 2-1. O Vasco perde uma partida que não era para perder, se joga um pouco mais de coragem, mas foi muito medroso, principalmente no primeiro tempo. Uma equipe tecnicamente, como eu falei, o Vasco é uma equipe tecnicamente melhor que a do Ceará, mas também não é uma equipe espetacular, uma equipe fraca, um elenco fraco. Mas um elenco para tirar ponto do Ceará, até vencer o Ceará no Castelão, mas hoje não soube se portar em campo. O Vasco teve o desfalque. Desfalque não, foi poupado o Felipe Coutinho e o Tietê, e jogou com o Paulinho e o Payet. O Payet é um caso à parte, cara, mostra muito a incompetência da diretoria do Vasco. O Payet ainda tá jogando no Vasco, ainda tá entrando no Vasco e ainda tá sendo titular do Vasco. Porque o Payet nitidamente não tá nem aí mais fora do Brasil. Ele joga como se estivesse jogando um amistoso, um jogo festivo. Às vezes ele vai achar bons passes, às vezes ele vai, mas ele parece que não tá nem aí. Aí vai, anda, trota e sai hoje contundido, mas mais ou menos, não sei. Mostra muito a falta de comando, porque um jogador que o contrato termina em 5 de maio e a gente estando no dia 15 de abril, não pode entrar mais. Jogador que não vai ficar, você bota ele para treinar a parte, quer antecipar, antecipa, de repente para ele ir embora, mas ficar botando o cara como titular, o contrato dele acabando daqui a 20 dias, para mim é um erro crasso da diretoria do Vasco, erro de administração, como várias vezes o Vasco demonstra aí nesses últimos anos, erros administrativos. O Payet não é mais para jogar no Vasco, não vai ficar, ele não quis fazer negociação para esticar o salário dele, que ele tem a ganhar ainda, ele não quis no início do ano até dezembro, ele não tá nem aí pro Vasco, o Vasco dando chance para ele jogar. O que tá pensando com isso? Um cara que não tá com a cabeça mais aqui. O que o Vasco está querendo com isso? O Vasco vai ter prejuízo técnico. Hoje o Payet fez uma partida mais uma vez muito abaixo. O único lance de perigo foi aquele chute de esquerda que passou raspando ali a trave. Mas, cara, é muito pouco. E por que ele está jogando? Essa é a questão. Por que o Vasco é tão bagunçado administrativamente? Tem lá o Pedrinho, que é Vasco. Tem esse Marcelo Santana, que eu não sei o que faz lá ainda. Tem o Felipe, que é Vasco. Por que mantém o Payet jogando? Vai renovar? Provavelmente não vai renovar, pelas informações que tem saído aí em alguns canais que apuram. Não vai renovar, provavelmente não vai renovar. Por que ele está jogando ainda como titular? Hoje, facilmente poderia botar o Nuno Moreira no lugar dele, poderia testar o outro jogador ali, um meio campo com mais meios de ligação, sem um camisa 10 de fato. Por que ainda bota o Payet como titular? Tá a fim de arrumar encrenca. Eu vou partir aqui para as notas individuais depois desse 2-1, uma partida, como eu falei, que o Vasco poderia realmente ter tirado o ponto do Ceará, mas por ser covarde, por não acreditar que poderia vencer, acaba perdendo 2 gols do Pedro Raul ainda para ficar mais gostoso. Léo Jardim hoje, uma partida insegura nas saídas de bola, como sempre, pelo chão, por cima, ele é muito inseguro. Quase não fez defesas nenhuma, porque as duas que foi realmente efetivo no gol foi gol do Pedro Raul, nota 6. Paulo Henrique hoje bem na marcação no segundo tempo, mas não tão bem no primeiro, deu espaços nas suas costas, nota 5. João Vitor, uma falha bizonha, nota 0. Lucas Freitas também não passou muita segurança, nota 2. Lucas Piton só cruza de cabeça baixa, tentando achar o Verratti na área. O Verratti já tá no nível assim, a galera já tá assim, joga na área que esse cara vai se virar. E porra, cara, é muito pobre esse futebol. Nota 4 pro Piton. O Hugo Moura tomou um cartão amarelo que comprometeu a partida dele, mas ainda assim é um guerreiro, mas não dá pra esperar também muita coisa do Hugo Moura. Nota 6. O Paulinho, cartão amarelo no primeiro tempo, uns lances bizarros. O Paulinho não é mais o mesmo do ano passado, depois da contusão, nota 5. O Payet, nota 3. Garré, nota 0, não vi em campo. Verratti, autor do gol, nota 6,5, melhorzinho do Vasco ali. Nuno Moreira também não foi tão bem, mas também não foi tão mal, não tiraria ele. Tiraria o Ryan, tiraria o Verratti, tiraria o Payet para botar o Nuno Moreira. Nuno Moreira, nota 5. O Ryan tentou ali algumas jogadas, fez o cruzamento pro Verratti, nota 6,5 também. O Watson fez uma fogueira ali do lado direito, jogou muito melhor que o Garré, que não é muito difícil, nota 7. O Alex Teixeira, mais naquele ritmo de jogador aposentado também, entrou bem no lugar do Payet, um aposentado substituindo o outro, nota 4 para o Alex Teixeira. E o Jair, nota 5,5, porque também fez o feijão com arroz ali, sem tempero, o Jean Davi sem nota.
E o seu Carille, que não conseguiu dar jeito nesse ano, pode botar a culpa em quem for, a culpa individual do João Vitor, mas ele é o técnico, ele tem que assumir a responsabilidade do Vasco ter ficado com a bunda colada lá na defesa. Nota 2 pro Carille hoje, uma derrota que se vem contra o Flamengo no domingo, no sábado, e toma uma porrada, vai balançar de novo e talvez seja demitido no sábado. Porque uma partida como essa aí contra o Flamengo, o Vasco toma 4, no mínimo, e no primeiro tempo. Então, Carille, nota 2, Vasco voltou na campo agora contra o Flamengo no próximo sábado, uma partida que dá medo na torcida do Vasco, óbvio, a gente fica preocupado do Vasco ser massacrado de novo, é uma tendência que o Vasco seja, se não massacrado no placar, massacrado no jogo, o estilo de jogo do Flamengo vai massacrar o Vasco não vai ter possibilidade de jogar esse futebol que jogou contra o Ceará no primeiro tempo, acho que termina 4-0 o Flamengo no primeiro tempo, então o Vasco vai ter que achar uma forma de não dar a bola pro Flamengo, mas é quase impossível, porque o Vasco é uma equipe que não tem domínio, não tem posse de bola, não tem domínio de jogo, uma equipe muito fraca, e seja o que Deus quiser, não estou otimista, eu acho que o Flamengo vence esse jogo com facilidade, e se não massacrar no placar, vai massacrar no estilo de jogo, que tem feito em todos os últimos jogos contra o Vasco. O que é massacrar no estilo de jogo? É o Vasco não respirar, não conseguir jogar. O Flamengo jogado 70%, 65% de posse de bola, e o Vasco tentando sobreviver a um empate. É isso que o Vasco vai tentar no sábado, porque o Vasco é uma equipe muito frágil, tecnicamente muito pobre, vive de cruzamento pro Verratti. Se o Flamengo marcar os laterais minimamente, o Vasco não vai jogar. E o Flamengo vai brincar de novo de jogar contra o Vasco. Então o Vasco e o Flamengo voltam na campo nesse sábado, 18h30 no Maracanã. Favoritismo de novo, óbvio, mais uma vez do lado deles. Tem que assumir, o Vasco tem que procurar fazer uma partida inteligente, mas vindo desse time aí com João Vitor, Lucas Freitas, com Paulinho jogando mal, com Tietê jogando sim, partida não, jogando sim, partida não, com Garré, é difícil tentar alguma coisa contra o Flamengo, mas quem sabe, né? É muito difícil, eu acho que nessa proporção de vantagem, acho que o Flamengo tem 80% de vantagem, de chance de vencer contra 20% do Vasco, é uma realidade, mas vamos ver aqui dentro de campo que se resolve. Não estou otimista, acho que o Flamengo vai vencer essa partida, não é muito surpresa eu chegar a essa conclusão, meio óbvio, mas se perder e perder de uma forma muito vexatória, que é uma possibilidade, eu acho que o Carille não amanhece domingo no cargo de comando técnico do Vasco. É isso, galera. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui.